A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal A Luz da Palavra. Me chamo Cleilson Lima e quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Queridos irmãos, estamos vivendo aí dias difíceis, né? A pandemia aí tem se alastrado aí por todo mundo, o coronavírus. E eu acredito, meus queridos irmãos, que há um propósito em tudo isso. Há um propósito em tudo isso, que Deus está no controle. E tudo isso que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, não é para julgamento, não é para julgamento, mas é para alinhamento. E o que eu e você precisamos entender, queridos, é o propósito de Deus mediante tudo isso que está acontecendo no mundo. Porque se nós não entendermos o propósito de Deus, de nada adianta passar por um processo, passar por tudo isso, né? Então nós precisamos entender o propósito, o porquê que Deus quer falar conosco através dessa pandemia. Eu me lembro, queridos, que o povo de Israel, ao sair do Egito, eles tiveram que passar pelo deserto. O deserto era um propósito de Deus, que o seu povo passasse pelo deserto. Porém, muitos não entenderam o propósito, por isso que ficaram no deserto. E assim eu e você precisamos entender, não somente passar, viver o propósito, mas entender o propósito. O que Deus quer de mim, o que Deus quer falar comigo nos dias de hoje, através desse caos que tem assolado todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entendemos o propósito, querido, com certeza, depois que nós entendemos o propósito, as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Mas se nós não entendermos, tudo vai continuar normal, como era antes. E eu creio que Deus, Ele quer nos levar a lugares mais altos e que nada seja como antes na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E eu quero compartilhar, irmãos, uma passagem bíblica, uma parábola que o Senhor Jesus citou quando esteve aqui. Lá no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, diz assim, Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu acredito que o propósito de Deus para toda a humanidade é para que a humanidade ela reconheça que Deus é Deus, que a humanidade entenda que só o Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. E Deus quer nos alinhar a nós reconhecermos a nossa fragilidade
diante de um Deus todo-poderoso. Querido, a humanidade chegou a um ponto de se achar. A ciência tem se multiplicado, né? A força humana, né, tem avançado, tem crescido, e com isso tem trazido para a humanidade, né, orgulho, soberba. E nós vimos aqui nesta parábola 2 homens, um fariseu e um publicano. E o fariseu, ele começou a falar de tudo aquilo que ele fazia. Ele começou a julgar, ele começou a dizer o que fazia, o que não fazia, que jejuava, que orava, que dizimava, que era diferente dos outros. Enquanto o publicano, ele apenas reconheceu os seus pecados, reconheceu que era um pecador e que Deus tivesse pena dele, que Deus tivesse misericórdia dele. E que o que eu aprendo aqui com essa parábola, queridos, é que Deus, ele está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos. Eu vou repetir mais uma vez. Deus está mais interessado em quem nós somos naquilo que nós fazemos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, e nós precisamos entender esse propósito. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos é pela graça de Deus, é mérito de Deus e não nosso. O Senhor, ele não vê como o homem vê. Ele não vê. O homem hoje, ele vê o resultado. Hoje o homem vê o que se faz, mas Deus, ele olha, ele vê aquilo que está no nosso coração. Ele vê aquilo que está dentro de nós. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos um vaso de barro e Deus é o oleiro, que nós somos o vaso e Deus é o tesouro precioso. E é isso que Deus tem trazido ao meu coração, para que nós venhamos reconhecer Deus. Toda a humanidade estava se esquecendo de Deus. A humanidade estava deixando o Senhor, sabe, de lado. Mas Deus, ele tem um propósito para que eu e você viemos nos humilhar debaixo da potente mão dele. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu falei, meus irmãos, a humanidade tem chegado a um ponto de se achar melhores do que os outros, uns melhores do que os outros, sabe, irmãos, até da maneira de se expressar com as outras pessoas. Se observa um orgulho, se observa uma soberba. E Deus está querendo alinhar, sabe? Ele está querendo sarar a terra, sabe? Deus quer usar Deus quer usar você para sarar a terra, mas antes Ele quer sarar nós, antes Ele quer alinhar nós à vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Como foi falado antes, queridos, se depois dessa pandemia que vai passar, porque tudo passa, só a palavra de Deus prevalece, só a palavra de Deus permanece. E se depois que essa pandemia passar e eu continuar a mesma pessoa, eu não entendi o propósito de Deus para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E que eu e você venhamos refletir quem nós somos. Não o que eu estou fazendo, mas quem sou eu? Quem sou eu? Louvado seja o nome do Senhor. E que eu e você sejamos
pessoas melhores, que nós venhamos entender o propósito de Deus para os dias de hoje. Amém, irmãos? É pela graça de Deus, por ele, é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos deixar, irmão, nós não podemos deixar o síndrome de Satanás chegar até nós. Sabe qual é o síndrome de Satanás? Achar que nós somos Deus. Nós não somos Deus. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Altíssimo, Ele é o Jeová Rafá, o Deus que sara. Louvado seja o nome do Senhor. Que você fique na santa paz do Senhor Jesus, medite nesta palavra e que Deus te abençoe poderosamente, você e a sua casa. Tchau, meus queridos, até a próxima.